Quando a gente entra na questão da contabilidade, a gente percebe o quanto ela ficou de maneira bem específica por ramos de atuação. Isso foi, inclusive, uma etapa que nós passamos dentro do escritório, quando nós percebemos que nós éramos um escritório tradicional, que nós já chegou um malote de serviço aqui, sabe aquele malote que você colocava documento, com um zíperzinho, com lacre? Então, nós tínhamos isso 10 dias atrás. Falou, opa, calma, o que está acontecendo? E aí a gente cria esse posicionamento e começa a segmentar por áreas. A partir do momento que você segmenta por áreas, é muito legal que você percebe a abertura e você entende o quanto que o contador, na verdade, ele está sendo questionado em um momento antecipado. Então, por exemplo, eu tenho caso de clientes que eu acho muito bacana. Ela chamou para conversar junto com ela, Murilo, eu estou aqui dentro do meu consultório, mas eu quero vender tal e tal produto. Coisa que há um tempo atrás isso não acontecia. Por que ela me chamou para isso? Porque ela entende que o Murilo, de fato, vai entender da dor dela em relação ao negócio. Então, sim, dentro da contabilidade, não entra como um pacote essencial, né? Nós temos ali aquela parte, por exemplo, que o Andrei comentou, dessa consultoria básica, a chata, a parte burocrática, que é obrigatório todo o empresário ter esse contador, mas nós entramos nessa linha em relação a analisar a questão de novos investimentos, nova atuação. Murilo, eu estou pensando em tal local, eu vou contratar tal profissional para trabalhar comigo, como que vai funcionar? Legal, qual que é a sua projeção de faturamento? Se você ganhar tanto, você deveria pagar de imposto 15%. Ah, mas eu não vou emitir nota. Eu não estou ouvindo isso, mas assim... Guarde pra você. Eu, Murilo, eu não vou obrigar que ela emite a nota fiscal, né, gente? Fiquei surdo, de repente, oi. Mas, por exemplo, entenda que o fato de você não emitir a nota não significa que você não tem que precificar isso dentro do seu produto. Porque você não vai colocar isso no seu preço e aí o seu concorrente vai colocar e você não vai ter a lucratividade. Então, assim, eu acho que a grande questão é você entender, tá, mas como que pagaria? Gente, eu não sei o Andrei aqui, mas eu fiquei assustado com um cliente que eu nunca teve até então no escritório. Questão de uma maquininha de cartão, que ele usava maquininha de cartão. Quem aqui não usa maquininha de cartão, né? E vamos ser sinceros, não vou nem perguntar para não deixar ninguém exposto aqui. Mas quem emite nota fiscal de tudo que passa na maquininha do cartão? O que aconteceu? Ele foi pego pela Secretaria Estadual pedindo para comprovação em relação daqueles valores. E mais, ele emprestou a maquininha de cartão para um amigo. O dinheiro não foi nem para ele. Deus do céu. Então, poxa, isso era uma coisa que me quebrou. A máquina tava o amigo que usava. O amigo que usava e o dinheiro não foi para ele. E aí na Receita Federal, como estava vinculado com o CNPJ, foi feita essa vinculação do que foi informado para a Receita e o que ele pagou de imposto. E ela pediu a prestação de contas. Então agora o que acontece? Na verdade o amigo, né, já está até com o dinheiro, mas essa responsabilidade ficou ele enquanto CNPJ. Então, assim, isso é algo que eu, Murilo, me assustei quando vi, porque até então, a gente sabe do risco que corre, mas assim, a gente sempre pensa que tem alguém na nossa frente que está um pouquinho mais lascado que a gente. Então, a Receita Federal vai pegar ele primeiro, vai... Quem sou eu, né? Quem que é a DAI aqui? Tem alguém lá na frente que vai ser pego primeiro, a gente tem essa confiança. E, na verdade, com tanta tecnologia, ao mesmo tempo que ela é parceira para reduzir o nosso custo e dar uma assessoria completa, ela também é parceira da Receita. A Receita vai dando oportunidade de a gente se denunciar por ali. Gente, imposto de renda, não vamos cair em milagre. Na verdade, assim, é uma oportunidade de você tentar minimizar o problema por ali. Se você não olha para isso, você pode pagar um preço lá na frente. Mas, assim, mais importante do que isso, Murilo, eu não vou pagar esse imposto. Não tem problema, a decisão do empresário continua sempre do empresário. Mas tenha ciência do seu risco e como isso pode impactar o seu negócio. Eu acho que isso que é a grande sacada, porque o crescimento ele é natural. Quando você vai crescendo com isso em mente desde o primeiro, gente, você começar o seu negócio sabendo que você pagar 6% de imposto naquela nota, ainda que você não pague, mas você coloca no seu preço, o momento que você tiver que de fato pagar aquilo, ele vai estar dentro embutido. Sim, agora, imagine você criar uma clientela com um ticket e a hora que você é obrigado a emitir essa nota, você perder sua margem de lucro. Que é o que acontece com os clientes no escritório, por exemplo. Murilo, o meu lucro é o imposto que eu não pago. É uma grande realidade, se a gente for analisar independente da área, né? O meu lucro é imposto que eu não pago. E eu concordo com vocês, empreender no Brasil não é fácil, é muito imposto, de tudo. Mas, assim, existem estratégias para diminuir isso. Existe a questão do MEI, existe a questão do Simples Nacional. Dentro da área da estética, tem procedimentos que você entra com uma outra tributação. Então, você entender essa jogada, entender que eu também odeio que o cliente pague imposto desnecessário. Tem cliente, por exemplo, que chega para mim com um funcionário registrado, que se ele registrar na pessoa física, ele vai pagar 30% a mais. E aí ele sai com medo de abrir o CNPJ e não quer abrir. Gente, eu fico doido. Eu pego junto com ele e falo, pelo amor de Deus, abre o CNPJ, porque o que você vai pagar aqui, você vai economizar. Essa cliente minha, inclusive, ela é uma amiga minha. Eu decidi por ela, foi o único caso. Falei, não, você não tem escolha. Você vai mandar para mim um documento hoje, porque você vai abrir. Você não está conseguindo entender, mas você vai abrir. Tava demais, né, Murilo? Tava demais. Então, assim, lógico, é o caso dela. Se ela não tivesse funcionário, eu ia falar para ela, não, você não vai abrir o CNPJ, você vai continuar com pessoa física, porque tem estratégia para você bater sua despesa aqui, 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 e pronto, vai seguir no jogo nesse sentido. Então, eu acho que isso é muito bacana.
se criar nicho na contabilidade, trabalhar com a área da estética, você consegue diminuir a questão do seu custo. Isso foi muito bacana, por exemplo, para mim no escritório. Então, a questão da contabilidade digital é extraordinária. É o que faz, por exemplo, eu morar em São Luís do Maranhão, atender o Brasil como um todo. E isso você consegue garantir, na verdade, uma qualidade de serviço muito maior do que eu tinha anteriormente, com um preço mais baixo.